Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão do Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, um dos grupos de trabalho da PASC, a par do Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social e do Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Como sabem, esta nova direção, que já cumpriu o seu primeiro ano de mandato, nós fomos eleitos no dia 18 de março de 2023, tem apostado fortemente nestes 3 grupos de trabalho ativos. São eles que enquadram muitas das nossas iniciativas, não todas, mas grande parte dos eventos que nós promovemos, em particular os eventos online. Estas sessões online que nós promovemos praticamente todas as semanas enquadram-se em cada um destes 3 grupos de trabalho. Hoje, esses grupos de trabalho e estas sessões em particular procuram, por um lado, agregar associações que já fazem parte da PASC, obviamente consoante o foco temático de cada uma delas, e também ir agregando novas associações, e muitas delas que têm participado nestas nossas sessões online, depois acabam por ingressar na PASC. Isso, aliás, aconteceu ao longo deste último ano, numa Assembleia Geral que decorreu em outubro de 2023 ainda, entraram 15 novas associações para a PASC, muitas delas haviam já participado nestas sessões online, e mais recentemente, numa Assembleia Geral que decorreu em março, entraram mais 5, ou seja, no espaço do ano entraram 20 associações, o que é relevante, até para que a PASC faça jus ao nome que tem, não é? A plataforma de associações da sociedade civil. Nós, neste momento, temos mais de meia centena de associações, enfim, ativas, que integram a PASC, com membros efetivos, mas o nosso propósito é que a PASC cresça muito mais para fazer jus ao nome, para fortalecer a sociedade civil, porque só assim é que, de facto, a PASC poderá cumprir a sua missão de dar voz à sociedade civil, e na premissa de que quanto mais forte for a sociedade civil, todos nós beneficiaremos. Enfim, temos falado sobre isso, ainda há uma certa desconfiança atávica entre o Estado e a sociedade civil. A nosso ver, essa desconfiança não faz todo sentido. Todos teremos a ganhar, inclusive o próprio Estado, se a sociedade civil for mais forte, não para substituir o Estado, mas numa lógica de complementaridade. Hoje temos connosco uma nova associação, que ainda não faz parte da PASC, e sublinho ainda, a Associação Rés do Chão, nos foi recomendada, posso dizê-lo, pelo GEOTA, pela Marlene Marques, que representa o GEOTA na PASC. Aliás, ela neste momento, já no segundo mandato, tem o lugar de presidente da mesa da Assembleia Geral. Me deu o contacto da Irina Joana Gomes, para participar numa destas sessões, para apresentarem esta associação, Rés do Chão. A Irina Joana Gomes, entretanto, trouxe também uma pessoa dessa mesma associação, a Mariana Paisana, e, portanto, o que nós pretendemos aqui é conhecer esta nova associação, o que é que tem feito, nomeadamente nesta temática que vocês próprios propuseram, que é a de qualificação do espaço público com participação cidadã. E dito isto, passo então a palavra à Irina e à Mariana, sejam muito bem-vindas. Este debate depois será conduzido, em particular, pela Paula Policarpo, que coordena, conjuntamente com a Ana Sofia Lopes, este grupo de trabalho, Transição Climática, Energética, Mar e Território. Irina, a palavra é sua. Ok, muito obrigada, Renato. E obrigada à Paula e ao Samuel e ao Rui por estarem aqui connosco. A Mariana é cofundadora, inclusive, da própria Rés do Chão, portanto é um prazer também ter aqui a companhia dela. E nós, na verdade, até vamos partilhar aqui a apresentação. Eu vou fazer a primeira parte e depois ela fará a segunda e depois conversaremos a partir daí
nos moldes que tínhamos combinado. Então vou partilhar aqui a apresentação. Vamos ver se está tudo ok. Estão a conseguir vê-la? Perfeitamente. Ok, ótimo. Até pus os óculos para ver melhor. Sim, por acaso era para começar assim. Pronto, agora sim, estamos no slide certo. Realmente é mesmo um grande prazer trazer aqui a Rés de Chão à PASC, na verdade, é este diálogo com a sociedade civil, porque apesar do percurso da Rés de Chão já ter algum tempo, 10 anos, na verdade, tem sido muito no fazer e com a comunidade de forma direta e em parceria para cada projeto com outras organizações, mas não nunca numa plataforma assim de forma consistente. E na verdade sentimos que agora talvez seja o momento de escalar esse diálogo associativo e institucional, na verdade, e portanto a PASC é um parceiro chave nesse caminho. Pronto, e então é nesse âmbito que apresentamos agora aqui a Rés do Chão sobre este tema, alguns dos projetos e algumas das ferramentas que utilizamos para operacionalizar a missão a que nos propomos. Está mais ou menos dividida nestas partes: quem somos e o que fazemos, os projetos de arquitetura e urbanismo com participação cidadã e as ferramentas que utilizamos para a praticar. Portanto, somos especialistas em projetos de arquitetura, urbanismo e participação e desenvolvemos soluções inovadoras com impacto social que apoiam as entidades públicas a criar cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis. A nossa... Acho que não está a passar, desculpa. Não, Estamos a não ver está. ainda a primeira. Mas, ó, Irina, posso só fazer uma pergunta enquanto Sim. vai põe o Põe slide maior. certo? Desculpa. Quando dizem são especialistas, são arquitetos, é na área do urbanismo e da arquitetura, portanto, certo? Sim. Pronto, só queria perceber isso. Sim, Será somos que- principalmente arquitetas, urbanistas Uhum. e temos pessoas a trabalhar connosco que fazem, que são mais da área das ciências sociais, portanto, Sim. antropólogos, Certo. sim, sociólogos, etc. Sim, a intervenção no espaço público é para as pessoas como tal. Exato, é preciso Claro, ajudar. faz todo o sentido, não é? Sim. Quer Agora também. já estão a ver, agora a Sim, partilhar. sim, podemos Ok, mudar não sei o que é que agora. aconteceu. Está bem, estamos. desculpem. Mas a minha Ok. pergunta era curiosidade, estava a ouvir, Sim, estava a tentar ok. perceber quais são as vossas áreas do conhecimento e do saber. Uhum. Sim, a nossa equipa, na verdade, neste momento é fundamentalmente composta por arquitetos, mas pronto, depois interagimos com os cidadãos, não é? Com as pessoas que se envolvem nos nossos projetos e aí as valências expandem-se significativamente. Temos esta metodologia que passa por estas 4 fases, de análise participativa, diagnóstico participativo, co-desenho, construção e a celebração, e que depois nos ajudam a ter resultados que, inclusive, já tivemos a oportunidade de ser monitorizados pelo Instituto de Ciências Sociais, que é o ICS de Lisboa, sobre um projeto que é o C Bairrista, e que levou a interpretar aquilo que foi a intervenção da Rés de Chão com estes resultados, nomeadamente um aumento de 25% da coesão social, 32% de aumento da qualidade das relações de vizinhança, um sentimento de pertença, não é? Sentem-se mais integrados após a implementação do projeto, 29% de interesse em participar em iniciativas cidadãs. Portanto, há esta valência, por um lado, da coesão social e, por outro, da qualificação espacial. E, portanto, 32% identificam um aumento da qualidade do espaço depois da intervenção e 30% passaram, inclusive, a usar mais esse espaço público. Este projeto do C-Bairrista em particular é em Marvila, e a análise decorreu num período de 3 anos, entre 2020 e 2023, e fez quase 200 questionários, portanto, tanto no início como no fim da intervenção, e é isso que
que foi aqui avaliado pelo ICS e que partilhamos como impacto dos nossos projetos. E pronto, e agora falamos aqui um bocadinho sobre aquilo que nós fazemos, que vai da pequena escala à maior, e por isso trouxemos os espaços públicos, porque são, assim, a escala mais simbólica daquilo que nós fazemos, desta orientação comunitária, e vamos agora falar aqui sobre os espaços verdes em particular. Posso voltar a Sim, interromper, sim, Regina? Só força, porque Paula. como isto Uhum, está a ser gravado e depois é para claro. outro, quem quiser ouvir-nos. Uhum, Quando eu sou jurista de formação e por isso os nomes das coisas, a correção dos nomes para mim é importante para a harmonia do mundo, dizia o Confúcio, e eu digo para percebermos do que estamos a falar. uhum. Para vocês, quando dizem espaço público, definem-me espaço público. Espaço público é o espaço é o espaço camarário que tem que ser intervencionado, é um espaço privado que também pode ser intervencionado, é um espaço que permite que a comunidade utilize, independentemente de ser público ou privado. Explique o que é espaço público. Gostaria de perceber só. Sim, sim. Neste caso é mesmo espaço de livre acesso, não é? Espaço público comum, direto. Mas nós usamos aqui esta palavra com este sentido um bocadinho mais amplo, porque depois também fazemos intervenções em espaços comunitários, portanto tem sempre muito esta orientação à coletividade, na verdade. Portanto, Certo. espaço público como lugar de encontro, não só de livre acesso, mas como lugar de vida coletiva. É um E é essa a espaço que não é um interpretação. espaço privado em princípio, mas é um espaço que os cidadãos, os munícipes nesse caso, se for os locais, seja ao nível do nacional ou da região, podem usar e usufruir, é isso? Sim, Sim. sim. Ok, Só, se calhar um pequeno à parte, mas nós vamos falar aqui dos projetos que fizemos que são espaços públicos, portanto, espaços que pertencem à Câmara, exato. exteriores, vamos Certo. apresentar principalmente exteriores, mas o sentido que nós trabalhamos é, não sei se há uma versão direta para o português, mas dá a ideia de commons, portanto, um Ok, espaço que pronto, é era isso. É comum. preciso comunicar Sim. assim. Pronto, Sim, o espaço que pode ser privado, há os certo. privately owned public spaces, que são Sim. espaços privados, mas de acesso comum, de acesso público, portanto, interessa-nos trabalhar esses, porque têm essa ideia do comum, do partilhado. Também trabalhamos espaços comunitários, que vamos mostrar só um no fim, mas estamos Ou, bastante focados nos espaços exteriores camarários, portanto, nos ou espaços que pertencem seja, às câmaras. independentemente da sua natureza, pública ou privada, são espaços que podem ser usados Exato, coletivamente, por uma exatamente. comunidade. Portanto, o Uhum. inglês nesse sentido, Sim, é mais, mais fácil. é, Sim, e define Sim. melhor o que é que estamos a falar. Obrigada. Era sim. porque acho que é importante. Uhum. Sim, Obrigada. neste caso, Desculpe. por exemplo, é mesmo camarário, mas de facto é mais esse o sentido Uhum, da coletividade do que sim, da propriedade propriamente dito. certo. Pronto, neste caso lá está, também em Marvila, no bairro dos Alfinetes, uns jardins que foram desenhados com a comunidade, passando pelas 4 fases que falámos há bocadinho, da auscultação, do co-desenho, da construção e da celebração. Isto era o espaço tal como ele estava antes da intervenção, não é? Já aqui umas pequenas atividades, e como é que ele ficou depois da intervenção? Com a discussão com os moradores, com a construção e, e com a implementação da nossa atividade, e hoje em dia é um jardim público. E tem lá os moradores a irem ver como é que estão as coisas todos os dias. Vou só voltar atrás para... Continua cuidado e preservado, certo? Pela Perfeitamente, comunidade. perfeitamente. E sentimento de pertença, de facto, ao lugar, não é? Certo. Era um lugar absolutamente indiferenciado, pronto, é um espaço livre, pelo menos é amplo, mas acaba por estar qualificado e ser uma fonte de prazer quando se passa por lá, ver um lugar tão cuidado.
Depois a Praceta B, também no bairro dos Alfinentes, portanto o projeto está aqui. Também passou por 3 fases, pela auscultação, pelo codesenho e pela construção. E vê-se aqui, não é? Um lugar desqualificado, isto é um espaço entre 3 edifícios que fazem o U, e portanto tem um banco, tem várias ventilações e tem um canteiro que depois da intervenção ficou integrado num volume único e que hoje em dia é um lugar cuidado. Portanto, está limpo, as plantas também estão preservadas e tem um ar muito mais cuidado, não é? A palavra é essa. É aprazível. Exatamente. E por último, o exemplo do Jardim e Parque Infantil em Cabra-Figa, Cascais, que foi a implementação participativa de um projeto do Orçamento Participativo de Cascais. Portanto, habitantes do município de Cascais fizeram uma proposta, orçamento participativo, não tivemos nada a ver com isso, ganharam, e a Câmara convidou-nos a implementar esse projeto também ele de forma participativa. E, portanto, foi feita a auscultação ao que eram os desejos, as necessidades e o potencial do lugar, foi feito um codesenho e neste momento está em fase de licenciamento, creio eu, não é, Mariana? Yeah. E pronto, e portanto, não só o programa foi proposto pelos habitantes, como depois o próprio projeto foi desenhado com os habitantes, e portanto há esse sentido de apreço e de adequação. E de pertença, Exatamente, e de adequação, não é? Pois às vezes entre aquilo que é um nome, não é? Que é um jardim e parque infantil, e aquilo que é a proposta propriamente dita, às vezes há um grande desfazamento, e este processo de co-desenho, de auscultação, garante que há aqui uma ligação ao longo de todo o processo. Mas esta forma, o codesenho, a auscultação, o codesenho já é a vossa metodologia de sempre, de intervenção, pelo que eu percebo, em todos as vossas intervenções. Esta, com os outros 2 passos que aqui estão em fala, é a vossa metodologia, certo? Até à celebração. Precisamente. Exato. Precisamente. E neste caso, inclusive, houve várias sessões, inclusive destinadas a adultos e a crianças, para haver essa adequação ao detalhe, quer para um tipo de público, quer para outro. São diferentes tipos de ferramentas e diferentes formas de interagir, e portanto também passa por aí. E pronto, e agora passo aos espaços de convívio, que será a Mariana a partir daqui a apresentar. Sim, pronto, como estávamos a falar dentro dos espaços públicos, estamos aqui a dividir por categorias, mas claro que é bastante mais ambíguo do que isto. Há muitos espaços verdes que também são espaços de convívio, mas este que vamos apresentar agora era especificamente um espaço de convívio que teria que abranger várias atividades. Foi feito especificamente para um festival que houve de vários concertos e espetáculos, que teve uma programação também partilhada. Foi um projeto que foi feito com a Biblioteca de Marvila e, portanto, houve uma participação até na escolha dos eventos que iam acontecer aqui. E quando estivemos a desenhar este projeto, pensámos como é que poderia haver uma intervenção que era efêmera, mas que ia ser construída e depois não ia para o lixo, portanto poderia ser usada noutros sítios. Neste momento já estamos a reutilizar estes materiais pela 3ª vez em projetos diferentes. Pensámos como é que poderia ter uma fácil transformação, ser flexível para absorver vários usos, mas também como é que poderíamos usar materiais sustentáveis. Este projeto foi feito em Chelas também. Passou pelas várias fases da metodologia que falámos antes. Fizemos um processo de auscultação, onde primeiro começámos só por falar de quais eram os benefícios de ter este festival aqui, de ocupar aquele espaço. Este espaço depois já mostro umas fotografias, mas vai ser um parque urbano em breve. Começaram as obras agora há pouco tempo e foi um projeto de reivindicação dos moradores, portanto foram os moradores que fizeram a proposta ao orçamento participativo e depois diretamente ao Presidente da Câmara, e que foi aprovado, e portanto esta era uma espécie de primeira intervenção de celebração dos moradores terem conseguido que este espaço fosse de um uso que eles queriam já há muito tempo. E portanto pensámos um bocado em conjunto sobre
sobre quais é que eram os benefícios e os problemas de construir aqui. Passámos por um processo de pensar exatamente qual é que era a estratégia arquitetónica e depois fizemos um processo de co-construção, portanto os moradores também ajudaram a construir e a imagem anterior era o tal descampado que agora vai ser um parque e a imagem a seguir é o palco e esta espécie de pavilhão de sombra neste lugar, como marcar o lugar. Já com um evento, passou por vários eventos. Irina, se puderes esta fotografia mostra também esta questão da sustentabilidade. Isto são perfis de plástico reciclado. E como nós trabalhamos muito sempre em colaboração com vários agentes locais do território, fez-nos sentido trabalhar com este material especificamente porque tinha aberto há pouco tempo uma Fab Lab, havia um outro projeto que trabalhava com tentar que os moradores reciclassem mais e houvesse uma sensibilização para a reciclagem, portanto fez-nos sentido usar este material, mas também as telas que usamos aqui foram pintadas por um artista local e foram recicladas vieram de um outro sítio, foram cortadas e pintadas para este lugar. Pronto, este é mais um evento, houve vários eventos durante um ano em que teve neste espaço. Fazemos também projetos com uma escala mais urbana, que dizemos que é regeneração urbana, no sentido em que fala de uma escala mais urbana e temos trabalhado bastante na questão da mobilidade urbana. Fizemos um estudo de mobilidade em Marvila, com 400 inquéritos, com um focus group, onde percebemos que havia bastantes diferenças entre especificamente Marvila, onde há onde Chelas faz parte, não é? Portanto, há ali vários bairros municipais e que têm uma grande diferença só nas questões de mobilidade em relação ao resto de Lisboa. Por exemplo, temos aqui em baixo um meio de transporte mais utilizado, vemos que há muito menos percentagem de carros em Marvila do que em Lisboa, há mais gente a ir de autocarro, etc. Portanto, vimos também que a rede de bicicletas chega a muitos sítios, mas não chega a Marvila ou a Chelas, que por exemplo não há as bicicletas partilhadas a chegar a Chelas, portanto isto identificou aqui várias questões e Irina, se puderes mostrar a seguir, fizemos a tal implementação de inquéritos, focus groups e depois apresentámos os resultados tanto à comunidade como a um grupo mais alargado de atores com pessoas da academia e da Câmara também. E neste momento estamos a trabalhar num projeto que se chama BICI, que é financiado, é com a Câmara Municipal de Lisboa, mas é financiado pela Global Design Cities Initiative, que é uma fundação da Bloomberg, que está a trabalhar na implementação destas ciclovias. Portanto, fizemos já 4 sessões de auscultação públicas, 13 sessões em escolas, com quase 200 participantes, onde fizemos propostas de como é que as ciclovias poderiam estar inseridas nestas ruas e perguntámos quais eram as necessidades, as preocupações. Sempre que falamos em incluir ciclovias, falamos também de tirar estacionamento, que é sempre uma questão que preocupa muito os moradores daqui, e acho que em toda a Lisboa, mas daqui também, e então abrimos esta discussão e tivemos a falar sobre como é que poderíamos incorporar as ciclovias e tirar partido disso para até pensar como é que podemos melhorar as nossas ruas. Pronto, esta é a parte mais do espaço público exterior, como estávamos a falar, mas também fazemos equipamentos comunitários, portanto este é um dos projetos que fizemos também para Chelas, para uma loja comunitária, que é uma loja que é gerida pelo grupo comunitário 4 Crescentes e que faz apoio aos residentes, mas também já fizemos espaços de outras associações, como no bairro 2 de Maio, a Casa para Todos. E neste caso é uma loja, é um espaço térreo do edifício municipal e quando tivemos a transformar achámos que um dos princípios era que houvesse a flexibilidade de usos para que quando passasse para outra pessoa
quando passar, pudessem ser alterados os espaços e servir para outros usos, para de novo não termos que fazer uma construção diferente, e tentamos sempre usar os materiais sustentáveis na medida do possível, fazer o processo com a tal metodologia, onde pensámos sobre o programa, sobre as necessidades de cada espaço, sobre materiais, sobre questões mais de organização do espaço, e transformarmos este espaço, que pertencia a uma associação antes, num espaço mais quente, mais acolhedor, com uma divisão de espaços que permitisse diferentes usos, mas que ao mesmo tempo tivesse esta transparência que tem a ver com este sentido público de podermos ver para a rua e da rua se poder ver para dentro. E pronto, estes móveis estão aqui, que vemos aqui do lado direito, podem-se colocar noutras direções e são dimensionados exatamente para que, por exemplo, possam dividir este espaço onde está a pessoa a tirar a fotografia do espaço que vemos à frente. Pronto, estes são alguns dos projetos que fazemos e queríamos trazer só algumas das ferramentas que usamos, porque achamos que essa é parte do trabalho de co-desenho, é trazer ferramentas que possam ser úteis para chegar a uma solução e perceber melhor o que é que a comunidade quer e o que é que precisa. E acho que isto passa um bocadinho por pensar sobre o que é a participação. E aqui trago só um bocadinho uma lógica da escada da participação, que fala de vários níveis da participação, desde a não participação, que é a manipulação e a coerção, até uma participação real que passa pela delegação de poder, pela parceria, pela consulta. E nós estamos a tentar estar aqui nestes níveis mais elevados. Muitas coisas que acontecem hoje em dia são mais na parte da consulta simbólica ou só da informação, principalmente quando se tem a ver com obras públicas. E pronto, passamos de uma atitude do cidadão mais reativo para uma mais proativa e numa democracia menos representativa e mais participativa. Para chegar a esta participação real, assim, alguns dos temas que falamos quando estamos a desenvolver estas ferramentas são, para o processo ser inclusivo, trazer pessoas de várias idades, géneros e etnias, e isso passa por ter ferramentas e processos acessíveis, por ter sessões a diferentes horas, uma coisa tão simples como isso, de ir ao encontro de pessoas e mobilizar, ter informação suficiente, portanto precisamos de partilhar informação suficiente para as pessoas poderem ter uma opinião informada e poder existir e poderem tomar decisões mais informadas. Facilitar, portanto tentamos que as ferramentas sejam bastante abertas e que haja uma promoção do diálogo para empoderar e para delegar algumas decisões e que o processo seja consequente, portanto gerir bem expectativas, comunicar dificuldades, ter um processo bastante transparente e contínuo, que seja consequente. E aqui trazemos só algumas das ferramentas que usamos nos processos de co-design. Uma delas que usamos muito é só uma linha simples no chão, que é esta linha vermelha que está aqui, fazemos perguntas e as pessoas têm que estar ou de um lado da linha ou do outro, ou numa escala, portanto estarem mais de uma ponta ou noutra, e depois dizerem-nos porquê. Por exemplo, neste caso, acho que perguntámos que há um jardim do lado direito que estamos a desenhar, se as pessoas querem que haja mais visibilidade para dentro ou menos, tentar que o espaço seja mais recolhido ou não, e as pessoas punham-se de um lado ou do outro, e depois tínhamos um diálogo sobre porquê escolher uma coisa ou outra. E aqui podemos fazer várias perguntas para perceber que tipo de atividades é que se quer fazer, qual é a característica do espaço, desejos, necessidades, etc. Na próxima também é uma bastante simples, mas que é uma coisa que normalmente não se fala muito nos projetos, que é a questão do orçamento, e aqui temos estas linhas azuis, vermelhas, verdes, têm dimensões diferentes consoante o valor das coisas, portanto aqui mais perto desta garrafa d'água temos, por exemplo, uma mesa que tem uma dimensão pequenina e mais onde o menino está a apontar é um trampolim que tem um espaço, é uma linha bastante comprida e em grupo as pessoas tinham que tirar do sítio onde o menino está a apontar para esta linha que está aqui em baixo, que já tem algumas fichas, vamos dizer, azul e vermelha, e este é o orçamento que temos, é aquela barra, e portanto as pessoas tinham que priorizar em grupo, discutir e decidir em grupo que algumas queriam muito ter 2 trampolins, mas se tiverem 2 trampolins já não conseguem ter mesas nenhumas porque não há orçamento para isso, portanto tentar negociar em grupo com idades diferentes, como vemos aqui,
para pensar como é que vamos utilizar este orçamento que temos, com que equipamentos que já tinham sido escolhidos antes, mas aqui tínhamos que priorizar porque não havia orçamento para tudo. A próxima é mais ou menos também priorizar elementos, mas em termos mais espaciais, portanto, aqui era um parque infantil, também em Chelas, onde as pessoas tinham falado em muitos equipamentos, e aqui temos as dimensões que ocupam com as suas, o espaço de segurança para cada equipamento do parque infantil, e de novo em grupo conversava-se até chegar à conclusão de quantos é que cabiam e quais é que íamos escolher. E o último que trouxe foi um muito básico, mas nós fazemos muitos modelos 3D, fazemos maquetes também, mas fazemos muitos modelos 3D e principalmente com crianças, se bem que aqui neste sítio até fizemos com crianças e séniores, podem, tipo, como se fosse quase um jogo de computador, e entrar pelo espaço e ver o espaço em 3D, e depois irmos discutindo e vamos preenchendo uma ficha sobre o que é que funciona, o que é que não funciona, para podermos discutir e desenvolver o projeto a seguir, e voltamos a apresentar com as opiniões de cada um. E pronto, isto são só alguns projetos e algumas das coisas que vamos fazendo, mas acho que já serve um bocadinho de introdução. Espero não ter sido muito alargada. Não, até estou deliciada, porque acho de facto que serve, obviamente, cumpre imenso o objetivo de percebermos como é que, o que fazem, e particularmente a mim, penso que quem vai ouvir e nos está a ouvir, é muito interessante a metodologia, as ferramentas de co-design e de intervenção, e se bem percebo, vocês respondem. Eu sei, a proatividade que procuram é das comunidades envolvidas ou de quem vai utilizar os espaços, sejam espaços externos, sejam espaços interiores, mas respondem a necessidades, a convite ou a pedido de alguma, ou candidatam-se diretamente a um projeto, ou então a alguém que vos propõe uma solução que corresponde a uma necessidade, não chegam a um sítio assim do nada e vamos aqui agora transformar isto, certo? Sim, nós Pois nos é que isso projetos que faz temos, toda a diferença. sim, os projetos que temos feito, alguns somos nós que propomos, mas no sentido de já termos identificado, já haver uma necessidade identificada, não é? Exato. Como, por exemplo, nos orçamentos participativos, em Uhum. que já houve um grupo de moradores que se juntou e fez uma proposta e foi vencedora, aqui já há uma identificação de necessidades. Temos estado a trabalhar em Chelas durante algum tempo, e isso também nos ajuda a identificar necessidades nesse caso, não é? Portanto, Uhum. como temos a nossa sede em Chelas e trabalhamos em Chelas, por exemplo, esta proposta dos moradores do Parque Urbano foi uma série de eventos que tinham começado a fazer um texto para apresentar o orçamento participativo, vieram falar connosco em conversa, fizemos essa ajuda, portanto, é assim uma coisa mais de estarmos no território e irmos participando em coisas do território e identificamos necessidades. Mas as outras sim, já são necessidades que são identificadas por grupos de moradores ou por câmaras. Porque daquilo que vocês estavam a apresentar, eu estava a pensar, o exercício da democracia, ou da participativa e da democracia direta, é tanto mais eficaz e eficiente quanto corresponde a necessidades das pessoas e se utiliza, que é o que vocês fazem, se utiliza ferramentas e a forma de tratar e de expor as coisas acessíveis, que as pessoas entendam. Porque muitas vezes nós criticamos a falta de participação das pessoas, mas isso tem a ver com não sermos do outro lado. Isto é uma coisa, lá estás. Se nós formos, não é estarmos nós a substituirmos a ninguém, mas é criarmos as condições para que as pessoas possam participar, porque pelo que eu estou a perceber também, se eu vos perguntar, a reação das pessoas é boa, certo? E vocês sentem a falta de participação e das pessoas quando se apresentam e dizem ao que vêm, sentem, o que é que sentem?
que é à vontade das pessoas participar, gostariam que houvesse mais, acham que nós ainda estamos num estado de participação, de maturação, gostariam que fosse mais, já que estão no terreno e sentem, os desejos o que é que diriam sobre as pessoas, com as populações com que intervêm, os portugueses, no fundo, as comunidades, podem não ser portuguesas, as comunidades para as quais têm estado a trabalhar em co-desenho e em participação. Sim, eu vou dizer algumas coisas, Irina, mas acrescenta. Acho que uma coisa que sentimos é que há uma certa desconfiança dos moradores de acharem que não vai acontecer, que vamos estar a falar de coisas que não vão acontecer mais tarde. E acho que isto tem a ver com outros processos que são só, se calhar, informativos e que depois não têm consequência nenhuma mais tarde, ou que os moradores até se organizam para reivindicar qualquer coisa que depois não acontece. Portanto, acho que há sempre acho que nos tem acontecido haver uma fase de desconfiança. Por exemplo, agora eu não estive nas sessões da BC, das ciclovias, mas a Irina teve e a Margarida estava-me a contar que houve muita gente que veio dizer que não quer ciclovias. Portanto, vieram ter connosco a dizer: vocês estão a falar de ciclovias, nós não queremos ciclovias aqui. E acho que a Margarida dizia: ok, isso é completamente válido, venham, sentem-se connosco e vamos discutir porque é que não queremos ciclovias. Portanto, e acho que as pessoas estavam um bocadinho sem perceber, não é? Porque nós estávamos a falar de ciclovias e as pessoas vinham dizer que não queriam ciclovias, mas acho que saíram dali mais informadas, não só mais informadas, mas foram capazes de explicar porque é que não queriam ciclovias e se calhar desmistificar algumas destas questões. Portanto, acho que para além desta desconfiança, depois o processo, acho que nós tentamos desenvolver processos mais inclusivos e que permitam que as pessoas tenham a liberdade, mas a vontade de participar e de dar a sua opinião, que é muito importante para se conseguir ter Para um a processo solução participativo. final. O problema é que na maior parte dos processos decisórios e de intervenção no espaço público, mas podemos falar de outros, há muito pouco esta metodologia. Eu até acho, vou-vos dizer, acho que a vossa metodologia devia ser a framework para qualquer, sempre, ou devia ser quase uma regra, não é uma boa prática, no vosso caso é uma boa prática, mas poderíamos propô-la quase uma regra de intervenção no interprocedimental de qualquer tomada de decisão, em que tem impacto na vida, de alguma forma, das pessoas, que é quase todas as decisões da administração pública, seja ela governo, Câmara Municipal, instituições públicas, o que for, porque é uma metodologia que funciona muito mais, porque há todo imensos obstáculos por isso é que as pessoas são desconfiadas, entre aquilo que se diz que se vai fazer e aquilo que depois se faz. E por outro lado, sem esta envolvência das pessoas que têm avanço e recuo e que às vezes à partida não há um desenho pré-definido, há uma ideia, há um conceito, mas depois, com certeza, eu não estava lá, mas imagino que no desenho final, com certeza, vocês até conceberam uma coisa e quando chegam, e depois dessa interação toda e dessa discussão, dessa forma, acabam por o desenho final ser o resultado, que é o co-desenho, ser diferente até daquilo que imaginaram. E, portanto, porquê? E é por isso que as pessoas se revêem depois e veem o resultado também. E portanto, uma excelente forma de intervir e de proceder para a administração pública, que devia ouvir-vos, conhecer-vos e adotar esta metodologia. Não sei se é uma metodologia que vocês inventaram, se ela existe já, ou é utilizada na arquitetura e na intervenção urbanística, porque faz todo o sentido. Eu sou particularmente sensível à utilização do espaço público. Quando digo público é no seu sentido, Mariana. Público seja, não interessa. É espaço que
certos propósitos de comunidades e que pode ser partilhado e usufruído porque o bem-estar social, ambiental e económico passa quantos mais espaços públicos promovemos numa cidade, onde for, num território, mais promovemos a sustentabilidade a estes 3 níveis. O espaço público, se for pensado como vocês o fazem, se tem intervenção de materiais, que os materiais sejam sustentáveis, recicláveis, em que possa se é um equipamento que possa ser desmontável e possa ser, no fundo, a economia circular e, portanto, possa ser reutilizado com outra utilização, mas com os mesmos materiais, e promover espaço onde as pessoas se sintam bem e possam socializar, conviver intergeracionalmente ou entre elas, celebrar, participar, é promover a saúde da população, e neste caso no sentido também do ambiente, do social e, de certa maneira, do económico, ou seja, com os 3 pilares da sustentabilidade. E por isso acho que, de facto, estou encantada por ter conhecido Sim, não é? Mas eu a também, Irina talvez queira dizer alguma eu coisa. também, eu também, aliás, eu tinha 2 perguntas, mas entretanto o Rui Martins levantou a mão. Gostaria que o Rui Martins fizesse a sua questão, mas antes de mais, como Eu introito, não sei se a Irina não queria continuar, porque eu fiz a pergunta para certo, mas depois a Irina responde. Ok. Entretanto, mas também queria sublinhar isso, eu acho que esta é uma associação que tem tudo a ver com a paz, que é o nosso espírito, promover a cidadania, a participação, a corresponsabilização na tomada de decisões, e portanto, enfim, se há a associação enfim, que encarna este espírito da paz, a vossa é certamente uma delas. É certamente uma delas. Absolutamente. Rui, mas Rui, levantaste a mão? Sim. Bom, eu estava a ouvir a Mariana e a Irina e estava-me a lembrar de um texto que eu escrevi, de um levantamento histórico que eu fiz há uns 2 anos sobre o bairro Portugal Novo. Porque o bairro Portugal Novo é um eixal de um projeto de ambulatório cooperativo, não me recordo agora, serviço ambulatório da ação local. Acho que é isso que se Exato. fala. Já decorar que é uma sigla tramada. Mas este projeto era fascinante do ponto de vista que integrava as necessidades e anseios das pessoas que viviam em zonas de barracas e fazia com que eles colaborassem no desenho dos bairros. É claro que o projeto é fascinante. Quer a integração foi feita nos anos 70, que está nos finais do princípio da Revolução e da construção da Terceira República, mas também é fascinante do ponto de vista para ver o que é que falhou. O Bairro Portugal Novo falhou porque houve uma desincronia entre os quadros dirigentes da associação e a própria associação, e depois aquilo basicamente desmoronou-se. E ainda hoje em dia é um problema social que suba há dias que não terá solução a não ser, é o que diz a Câmara atualmente, em 2030. Que é uma coisa que me deixou completamente. Pá, não tenho palavras. 2030. Adiante. Mas pronto, mas só para sublinhar que estes projetos, embora sejam hoje em dia, usem terminologia muito nova, na prática os conceitos já eram aplicados desta altura. Portanto, não é território totalmente novo, é uma experiência que se pode aprender e desenvolver a partir daí também. Outro assunto que me interessou, que me interessou há uns anos, ainda hoje em dia, mas um pouco menos, eu trabalhei muito na área da economia local, nos trabalhos do Schumacher, um economista dos anos 60, do Small is Beautiful. E a associação do Schumacher, que é a AF Schumacher Foundation, hoje em dia trabalha muito também numa área que é as Community Land Trusts, as CLTs, que são territórios onde não há propriedade da casa nem do terreno, e ao fim de um certo tempo, depois as casas transitam para a pessoa seguinte. A ideia também é interessante. Em Portugal, eu não conheço nenhuma aplicação prática disto, porque implica propriedade coletiva. Não é coletiva, é mais colaborativa. Portanto, a associação compra o terreno e depois constrói sobre ele casas coletivas. Eu não sei se conhece algum exemplo em português, chamadas CLTs, mas na altura também trabalhei com um professor, o Yves Cabane, que ele trabalha muito na área do orçamento participativo, que é uma área que me interessa bastante, e ele também estava a trabalhar nesta área dos CLTs.
e tentou perceber se havia alguma coisa em Portugal e alguma ligação dos CLTs com os baldios, que é um ponto comum onde se pode haver É, era algumas isso que eu ia. interações, mas eu não encontrei da investigação que fiz nada. Eu fiquei também um bocado desiludido. Deixa-me saber uma coisa, Rui. Há uns projetos, eu penso que na Itália, Baldios? há um- na Itália e em França já há umas experiências Pois, eh, sim. Também no assim. Canadá, no Brasil, na América do Norte, mas em Portugal não encontrei nada. Mas Estou a falar na Europa. Eu tenho ideia, ou na Bélgica, tenho ideia. eh, eu faço parte de uma rede europeia que se chama Spiral e COAC, que intervém também em espaço público e tem uma rede e tem algumas experiências nesse sentido. Só que em Portugal é complicado. Era os baldios e é preciso regime jurídico para isso, que também nós somos o complicómetro. Pomos cada vez logo o complicómetro e resposta. portanto. Duas notas. Que é, em primeiro lugar, espaço público. Isso é uma zona também fascinante. Eu conheço dois casos concretos, muito específicos. Foi o caso da Rua Vitor Hugo, onde um grupo de moradores, uma família basicamente, começou a cuidar das caldeiras. Fez construções de madeira à volta das caldeiras, plantou árvores, plantou plantas em torno das árvores, favorece o crescimento da árvore, criam também humus e favorece a umidade. E aquilo, no princípio, foi mal recebido pela Junta. Junta de Onde é Freguesia. que é a Rua Vitor Hugo? É uma rua que está perto da rua Agostinho Lourenço. É uma rua que está por trás da H. Coutinho, no É Arieiro. em Lisboa, portanto, ok. No Arieiro, Sim, no Arieiro. sim, sim, sim. Aquilo foi uma ideia gira. Depois a Junta de Freguesia arrancou tudo. Depois falou com os moradores e houve uma espécie de uma colaboração informal entre moradores e a Junta de Freguesia. E hoje em dia que ainda funciona, continua a funcionar, a ser bem mantido. Isso é um exemplo de sucesso. O outro, em Alvalade, era uma rua cujo nome eu agora não me recordo, é perto do bairro das Estacas, em que havia um espaço verde em frente da casa e os moradores começaram a cuidar do espaço verde. Mas o espaço verde pertencia a espaço público, era da autarquia, da Junta de Freguesia. Falou com eles, estabeleceu um protocolo formal, uma coisa escrita, e fez um acordo e a Junta colaborava na manutenção e eles participavam na manutenção do espaço. Em França, por exemplo, algumas caldeiras de árvores têm uma etiqueta que dizia cuidado para moradores daquela rua, porque as pessoas cuidam daquela árvore, adotam a árvore. Isto em Paris, eu disse faço umas crianças em Hum, Paris. Nem Portanto, isto pensava funciona. nisso. São ideias como as vossas que são aplicadas também lá fora e é o mesmo tipo de ideias. Uma última nota, que é um termo que fascina, que nunca tinha pensado nele, mas vocês chegaram lá, que é a pseudo-participação. Eu chamo isso de participação formal ou fictícia. Mas é a mesma coisa. É uma coisa que me irrita muitíssimo. Hoje em dia, a moda é a participação. Mas a participação nas autarquias e no governo em geral, não é o governo do partido X ou Y, são todos, são transversais. Há esta aparência de participação. É a chamada democracia palmar, que nos bons eventos bater palmas. E depois acabou, não quero mais participação, não será palma. Os OPs são um exemplo disso. Os OPs não são aplicados. Há projetos de OPs com mais de 6 anos, 10 anos por aplicar. É indecente. Os fóruns que agora foram organizados pela Câmara de Lisboa este ano, ano passado, os fóruns são estabelecidos cidadãs, uma lógica aleatória, mas totalmente mal aplicada. E as decisões que saem de lá não são obrigadas a ser aplicadas pela Câmara, não têm orçamento, que é uma participação fictícia absoluta, uma pseudo-participação. E a pseudo-participação afasta as pessoas da participação. Quando vão às coisas e não têm efeito a sua ação nas coisas, o que é que acontece a seguir? Não vão a mais coisa nenhuma. Não tem efeito nem resposta muitas vezes sequer, porque é por isso que eu digo que a vossa metodologia devia ser passada para o Código de Procedimento Administrativo, Oh, sim. porque o que está lá é uma coisa diferente, que é a audição pública, não é? Pronto. Sim, sim, mais uma Portanto, vez. a audição pública Etiqueta. é pormos no nosso espaço da internet, no nosso site e nos nossos um projeto, temos, fica 30 dias para ser auscultada as pessoas. Há algumas que intervêm, dizem o que pensam. O legislador, ou neste caso, quem vai, cumpre o requisito da audição pública desta forma, pondo o projeto de 30 dias em audição, as pessoas dizem o que têm a dizer, e o projeto continua muitas vezes, não altera nem uma vírgula ao anterior, quando Eu já umas vezes participei em muitas, respondem, outras vezes não nunca vi respondem, nada passado para o responderam-te e não. responderam-te. Pronto. Respondem, mas eu nunca encontro uma linha que seja A agradecer, mas provavelmente, a tua sim, eu faço mais. participação.
E depois não incorporam nada, e por isso Não. isso afasta. Não, mais uma vez, é a pseudo-participação. Exato, isso afasta, acaba por afastar as pessoas da tomada de decisão. Pronto. E é por isso que eu digo, deixa de ser, e depois ficam desconfiadas também, porque para que é que vão ser ouvidas, ou não vai acontecer, ou acontece, mas acontece. Como eles querem, como já pensaram, não vou ter nada a ver com isso. Pronto. Então, o que eu digo, volto a dizer. Eu queria Vou deixar. pegar no vosso procedimento, no vosso interprocedimental, isto já traduzido em linguagem jurídica, e dizer que as fases do processo vamos incorporar no Código de Procedimento Administrativo. Seríamos com certeza, teríamos uma muito maior democracia direta, muitíssimo, com taxas muito maiores. Olha, inclusive que depois porque isso é como tudo. Se as pessoas acreditassem mais nos processos democráticos e na sua participação, participariam mais nas eleições e em todas as outras áreas da vida. Atenção, não é só nesta tomada de decisão, é nas suas próprias escolhas, porque sentiam que contam. Sim. A questão é, Isso conto mesmo. ou não conto? Mas Muito pronto, bem, Irina, Mariana, há aqui algumas perguntas por responder, algumas Sim. observações. Eu Irina, depois ia também tenho, dizer- tenho duas questões, mas aguardo agora pelas vossas respostas. Foram muitas, mas vou só apanhar algumas. Então, se me esquecer de alguma coisa, se não se importarem de voltar a perguntar. Assim, já com esta de é necessário ter o projeto num site, algures, onde se alguém enviar um e-mail dá uma resposta. Mas mesmo isso, não é qualquer pessoa que consegue ler um projeto, não é? Não é qualquer pessoa que consegue olhar para uma planta e perceber o que é que aquele projeto está a propor. Portanto, logo aí é um diálogo que não existe, não é? Porque não é possível perceber o projeto e conseguir dar resposta ou criticar esse projeto. Depois dizer que há vários países na Europa onde tal como é preciso um engenheiro e um arquiteto e um paisagista para uma obra pública, é preciso um especialista em participação, em community engagement. Portanto, quando se abre um concurso público para estas especialidades, esta é uma delas, que é uma coisa que não acontece em Portugal e que nós gostávamos de fazer essa proposta, pelo menos, que nas obras públicas, que deveria haver um especialista, que pode ser o arquiteto ou não, a fazer esse processo de auscultação e de co-desenho. Muitas vezes são pessoas licenciadas em filosofia. Eu tenho uma amiga que faz isso e que é licenciada num país escandinavo e de facto tem esse papel, e que aliás só é que foi a tarde foi os países, por exemplo, a Dinamarca, etc., tem uma intervenção no espaço público ótima, fabulosa, e tem exatamente uma figura como essa, e são pessoas muito da área das ciências humanas. Sim, Têm muitas vezes formação na área de ciências humanas, sim. sociologia, filosofia inclusive. Estão Sim, na equipa com os arquitetos e com sim. outros Sim, especialistas. nós, como arquitetos, é um bocadinho estranho para nós pensar que quando estamos a construir um apartamento ou uma casa, estamos a perguntar ao dono dessa casa como é que quer ver essa casa, não é? Porque vai viver nessa casa, mas quando estamos a pensar no espaço público, não temos que perguntar nada a ninguém. Claro, foi o Então, que eu disse antes. exato, Exatamente. há essa parte de precisar de saber o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas querem, quais O são as espaço memórias. público tem que ser visto como a nossa casa. É Ah, exatamente o mindset deveria estar por trás. E, portanto, lá está, não é by default, é by design. Ou seja, a concepção by design implicava pensar exatamente como se estivesse a trabalhar para que eu agora encomendo uma casa para mim. Uma exato. coisa. Como somos muitos, vamos ter que ser ouvidos. Isso é outra coisa. Deixa-me só dizer uma coisa, Mariana. Outra questão da audição pública, em termos legais, e que depois é posta num site, tem a ver com isso também que disse. É que as ferramentas digitais e a capacidade, a literacia digital, não é para todos. E, portanto, essa forma como vocês, no terreno, abordam as pessoas cujas vidas vão impactar, é muitíssimo. Uma coisa não tira a outra, correm em paralelo, e deveriam ser as duas formas e não só uma. Nós temos substituído essa relação direta
com as pessoas por estar numa plataforma, num site, não sei o quê, que nos obriga a todos a ter internet, a ter, como se todos tivéssemos de ter computador, telefone ou internet, ou o que quer que seja, num país, como sabem, em que a Saber pobreza ler plantas. energética é brutal e que as pessoas não têm dinheiro, portanto, Sim, portanto sim, é difícil. nós São quando temos obstáculos. sim, quando temos a trabalhar em Shellas até a ler. Há pessoas que não sabem ler, Exatamente. portanto, ou crianças que não vão conseguir participar se não souberem ler. Portanto, precisamos que seja essa multiplicidade de ferramentas, não só uma, mas vários tipos de ferramentas para que diferentes tipos de pessoas consigam dar a sua opinião e participar. Eu gostava de dar duas chegas, Força, assim, muito força. rápidas, que têm a ver exatamente com esta questão, não só da informação ser partilhada de forma inacessível pela plataforma em que ela é. Há muitos casos em que essa informação nem sequer é passada. Estou a pensar corretamente, por exemplo, no encerramento do Mirador da Catarina, do Adamastor. Portanto, de um dia para o outro encerraram, sem dar conta a ninguém, sem falarem de projeto, e o mesmo fizeram no Martim Moniz. Isto foi nos últimos 6 anos, no máximo. E aí não havia sequer divulgação. Eventualmente os jornais lá disseram o que é que era para fazer num lugar e noutro. Portanto, infelizmente, em Lisboa, não é? Onde supostamente há recursos camarários para dinamizar estes processos, ainda há estas práticas muito instauradas do poder público a pôr e dispor da gestão territorial, em particular do espaço público, de uma forma bastante unidirecional. E depois acontece isso, não é? Depois há aqueles formatos em que são mais inacessíveis, quer seja numa plataforma digital, quer seja num vão de escada, como eu própria já fui consultar um processo de consulta pública de uma junta de freguesia, num vão de escada, num dossiê enorme, cheio de plantas dobradas, portanto nem toda a gente tem de saber ler essas plantas, já para não falar depois na incorporação desse feedback no próprio projeto, não é? Realmente muitas vezes é meramente um formalismo, e eu também já participei em muitas consultas públicas em que a resposta é fora de âmbito e, portanto, não dizem mais nada. E foi muito tempo dedicado a dar o contributo e depois, como não há interesse em haver essa interação ou disponibilidade, eu até admito que às vezes até a intenção não seja má, mas realmente o procedimento tem de ter mais espaço para esta interação de parte a parte, porque é isso que leva as pessoas a depois se reverem naquilo que é a gestão pública, não é? E a se identificarem como cidadãs que fazem parte de uma sociedade ativa e saudável. Pronto, então era dar estas duas achegas. Por um lado, esta questão de que nem sequer esta prática de interação com o cidadão, do que é que está a ser feito, é assim tão comum quanto deveria, nem a incorporação dessa informação depois é recolhida quando acontece, é feita da melhor forma muitas vezes, o que gera realmente desconfiança. E dar o feedback sobre estas sessões em que tivemos em Marvila, que em 4 sessões tivemos quase 150 pessoas, portanto as pessoas aderem, não é? E se às tantas, numa primeira aproximação, na verdade aquilo que querem é desabafar, nem querem falar das ciclovias eventualmente, porque querem é falar das coisas que se passam no bairro, numa segunda instância, quando as condições são criadas para isso, de facto conversam, até podem estar só numa de curiosidade em perceber o que é que se está a intencionar para ali fazer, mas depois conversam proativamente e querem mais espaços, mais plantas, mais árvores, mais iluminação, a melhoria dos próprios equipamentos, das ruas, e portanto temos esta discussão, e é isto que depois também constrói, não é? Este sentido de comunidade, não é? Para além das pessoas, do espaço construído que as liga. Em particular, estas intervenções em espaços de habitação pública são super importantes porque o espaço público funciona como uma extensão da própria casa, não é? Que às vezes, se calhar, não estão completamente dimensionadas ou até qualificadas àquilo que seriam as necessidades dessa população, e de repente o espaço público qualificado acaba por trazer essa complementaridade àquilo que é oferecido a essas comunidades. Exato. Vemos isso, o espaço público, num sentido amplo, nós sabemos que há pessoas que vão no inverno para dentro dos centros comerciais, etc., porque nas suas casas têm frio, passam lá os dias sentadinhas. Eu já acontece-me de ver pessoas até de idade sentadinhas, que se vê que não têm poder de compra, não estão no centro comercial para fazer compras, estão lá porque ali estão confortáveis e estão...
Por isso, o espaço público, mais uma vez digo, também faz parte, é a nossa casa, é a casa de todos e como tal é de cada um individualmente e é um espaço coletivo, mas é também um espaço individual e por isso é pertença de todos a sua utilização, não é propriedade em si, é a sua utilização. Os baldios que o Rui Martins estava a falar, que são terrenos que não pertencem no fundo a ninguém e que estão desocupados, mas depois a sua utilização é todo um filme também, um regime jurídico complicadíssimo, também. Pois nós, para além de tudo, somos um país em que não somos simples a pensar e simples a agir. Nós dificultamos com legislação, com burocracia, com etc., coisas que muitas vezes poderiam ser muitíssimo mais simplificadas. E acho que esta utilização de ferramentas digitais apenas, como nós temos vindo a fazer em administração pública, eu trabalho na administração pública muitíssimo, achando que com isso vamos chegar ao cidadão, é o contrário muitas vezes, estamos a afastá-lo definitivamente a forma como tratamos um processo administrativo tem que ser inclusiva. Não é só a diversidade, a inclusão de que se fala e a linguagem inclusiva, ou ser inclusivo é isto, é fazer aquilo que vocês fazem. E por isso volto a dizer, eu tenho, como digo, eu não conhecia o projeto, quer dizer, tinha lido um bocadinho sobre o projeto, uma vez que hoje íamos falar convosco, mas não tinha a noção do quão inspirador e é de uma boa prática que poderia ser uma regra mesmo de atuação, porque, volto a dizer, tem ganhos de não só de eficiência e de eficácia, porque chega-se a um resultado que é comum e é a vontade, é a junção das vontades, obviamente com escolhas, até o vosso processo. Esta coisa de muitas vezes as pessoas dizem, porque só se fez isto e não se fez tudo. Não, porque os recursos são limitados, os recursos são escassos e limitados, e aquele desenho que vocês fizeram de quando, naquele espaço, como é que vamos pôr, se vamos pôr, não sei, se era um jardim, era um parque infantil, não sei, uma criança queria 4 escorregas, ok, mas também quer baloiço e também quer mais de 3 ou 4 coisas que existem, e então, em termos de espaço, quando eu digo espaço, área de implementação do espaço, mas também do dinheiro, só temos dinheiro para isso, então vamos ter que escolher, e até isso é um exercício de aprendizagem de uma outra coisa que é a governar. As decisões são também tomadas assim. Quem nos governa e quem escolhe todos os dias tem que fazer escolhas. E quando se participa nestes projetos também se aprende e se percebe o papel do outro quando está a decidir, que é sempre feito de escolhas. E tudo isso é, portanto, exemplar. Eu estou encantada, eu não tenho assim muitas perguntas, só vos posso dar os Então, parabéns. eu tenho 2 perguntas, mas reitero as minhas próprias palavras e as palavras da Paula. Ou seja, de facto, o vosso trabalho é muito meritório e uma vez mais reitero, tem muito a ver com este espírito da paz, da promoção da cidadania, das decisões partilhadas e da corresponsabilização. Tenho uma pergunta muito direta e uma pergunta mais, enfim, mais vaga, mais filosófica. A pergunta muito direta é, enfim, os projetos que vocês partilharam connosco são na zona de Lisboa ou na zona de Cascais, ou seja, concluo, é tudo aqui na zona da Grande Lisboa. Pergunta 1, subpergunta, não têm projetos noutras zonas do país porque ainda não têm escala para isso, não foram convidados. E subpergunta 2, conhecem outras associações parecidas com a vossa, que atuem noutras zonas do país? Estou a pensar, sei lá, nas grandes cidades, no Porto, Braga, Coimbra, Faro, por aí fora. Essa seria a primeira pergunta, enfim, com as subperguntas anexas. A segunda questão tem a ver com este sentido de democracia participativa, que é um assunto que me é particularmente caro. Mas aí a questão da escala é muito importante, como sabem, enfim.
Eh, para haver um envolvimento real das populações, a escala tem que ser sempre uma, enfim, não, direi uma microescala, mas não no sentido depreciativo, não é? Porque se a escala for muito grande, pois, obviamente que aí o grau de participação pode ser até, em última instância, pervertido. Aliás, a experiência dos orçamentos participativos, que, enfim, que eu também tenho acompanhado, por exemplo, na região de Lisboa, enfim, a meu ver, pode ser um bom exemplo disso, não é? À partida, abre-se a possibilidade de todos os cidadãos, os munícipes, participarem, mas depois o que se verifica é que há apenas uma minoria ou várias minorias muito ativas, muito ativistas, com a sua agenda, que enfim, não estou a questionar, agendas muito legítimas, mas muito particulares, muito particularistas, que ganham esses concursos, enfim, essas consultas. E isto contra uma maioria que fica sempre silenciosa, não é? Ou seja, esse tipo de auscultação real e de envolvimento das populações, como vocês fazem muito bem, de sessões públicas, de perguntar às pessoas o que é que elas querem, para se corresponsabilizarem pelas decisões tomadas coletivamente, isso só funciona, de facto, a nível de bairro, a nível de freguesia. Porque se subirmos a escala, aí há o risco muito grande dessas decisões já não serem realmente participadas coletivamente. Não sei, eu não tenho essa certeza, né? Concordo A pergunta com. não era para ti, Paula. Não, está bem, mas eu estou aqui a pensar alto, porque não me revejo, já falamos, deixa eu ver o que é que a Mariana e a Irina dizem, mas eu não tenho essa certeza. Então, nós trabalhamos principalmente na área metropolitana de Lisboa, já fizemos trabalhos com Cascais, Sintra, Lisboa. Estamos a trabalhar em Braga agora. Gostávamos de trabalhar noutros sítios, mas acho que é uma questão de oportunidades. Estamos a tentar também Ok, estão abertos a falar, essa possibilidade. chegar, sim, gostávamos de ter essa possibilidade, sim, acho que é uma questão de Muito oportunidade. bem. E já agora, a outra questão é, conhecem alguma, ou Uhum. conhecem outras associações parecidas com as vossas que façam esse mesmo trabalho ou não? Sim, acho que não há muitas, mas em Lisboa o Ateliê Mob do Tiago Mota Saraiva faz bastantes coisas com arquitetura e participação. Um outro ateliê que se chama Warehouse está a fazer agora também em Almada, penso eu, uma auscultação e um processo que é participativo. O professor José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, faz muitos trabalhos na questão também de espaço público e participação, e acho que fez que acho que é um bom exemplo do que estava, da pergunta a seguir, em que fez um processo de reestruturação, não sei se é reestruturação, de pensar o Visão. PDM, de revisão, exato, revisão do PDM da PDM, Maia, sim. em que não era, tinha vários tipos de ferramentas, portanto havia sessões em escolas, nas câmaras, vários tipos de sessões, não sei se tinha questionários, mas é um processo bastante complexo, que acho que se calhar é um bom exemplo para a segunda pergunta, para esta questão de chegar a uma escala maior. É um PDM, portanto é um plano. Diretor municipal. Exato, é o plano diretor municipal, portanto é uma escala muito maior do que temos estado a falar da questão de bairro, e em que é um processo muito mais complexo do que o que mostramos aqui, porque é uma escala muito maior, e eu não sei exatamente todas as sessões que teve, mas sei que foram dentro das câmaras, em escolas, em universidades, questionários na rua, etc. Portanto havia assim um grupo de ferramentas e de maneira de chegar à população que deu diferentes tipos de informação. Nós fizemos uma auscultação em Sintra, onde também acho que tirámos um bocadinho este projeto como referência, porque é realmente
uma maneira muito inovadora de fazer o que estávamos a falar há bocado, que é algures na internet está a revisão do PDM, e se alguém quiser manda um e-mail a perguntar. Em Sintra fizemos 4.000 questionários, 4 sessões públicas, portanto tínhamos respostas mais diretas, mas depois também tínhamos estas respostas mais abertas e davam-nos diferentes tipos de informação que depois conseguíamos dar. Um também, tratamento, obviamente, obviamente, Renata, era isto mesmo que eu te ia dizer. Esses processos com muita gente implicam um cruzamento de metodologias e ferramentas para escutar. Obviamente que se cada um tiver uma ideia, tu tens que fazer escolhas. Mas há formas também de depois de agregar e tratar os dados recebidos no sentido de aproximar mais. Olha, o que aproxima é melhor correr este percurso, que obviamente, como já se viu num PDM ou no que for, é muito mais longo, até deve ser mais oneroso e dá muito mais trabalho do ponto de vista de todos, do que pôr em consulta pública uma coisa que é um PDM, que é para milhares e milhares de pessoas, uma população pode ser de 400.000 pessoas, depende do município, que tens que e pôr só num site e as pessoas participam dessa forma. E os resultados são seguramente, eu imagino que a possibilidade de participação e de ter resultados mais aproximados e de mais de encontro às necessidades daquela população e à sua visão é muito maior neste processo, como Mas a repara, é Maria. um bom exemplo. Eu sou município É, de Sintra e nunca fui convocado para nenhuma dessas reuniões. pronto, claro, sim. está Sim, bem. acho que essa é uma parte importante que está relacionada com o OP, acho eu, que é, há uma parte de comunicação que é muito importante e de mobilização que acho que nós não conseguimos fazer em Sintra e não sei como é que correu no projeto da Maia, mas que é fulcral para chegar ao máximo número de pessoas possível. E com o OP nós também fizemos uma consultoria para Lisboa, onde propusemos que a maneira de fazer propostas para o OP fosse simplificada, porque não, é bastante críptico para alguém que se calhar não é de uma determinada idade ou de uma determinada educação. Portanto, Sim. conseguir facilitar os processos de fazer propostas e de depois ter a informação para votar, parece-me que é um ponto importante. Portanto, esta questão da comunicação e das ferramentas serem o mais Mas Inclusivas, eu só queria inclusivas. só esclarecer uma coisa. Eu aqui falo, a título pessoal, não falo como Presidente da PASC, obviamente, esta posição não vincula à PASC. Mas eu pessoalmente sou adepto de uma espécie de democracia referendária a nível local, regional e nacional. A minha questão é garantir nesses referendos, portanto, a nível, volto a reiterar, local, regional e nacional, o nível de participação que de facto seja fiável, não é? Representativo. Representativo, Seja representativo. porque senão, se nós abrirmos consultas públicas ou referendos, se quiserem, vinculativos, e depois há apenas uma minoria que participa, isso é pode ser altamente enviesante, não é? É Mas não apenas tem isso. que ser vinculativo. Onde eu estava a Pois. propor, e não era a brincar, é muito a sério, adotar a metodologia delas para o procedimento, para a marcha do procedimento, não quer dizer que seja vinculativo, mas é assegurar, porque quando fores ver a ratio legis, o que é que está por trás da audição pública, que é aos 30 dias e que está no site da Assembleia da República ou de onde for, ou da Junta Autónoma das Estradas ou da Câmara Municipal, não sei de onde se trata de um PDM, e está cumprido. O que está é esta ideia da participação democrática, da audição, da democracia participativa. E por isso é que eu digo, estaria muito melhor cumprido, o ótimo é inimigo do bom. Nós temos sempre que ir melhorando os processos no sentido de conseguir que o máximo de representatividade esteja na decisão. A decisão é depois sempre final e nunca conseguimos que todas as pessoas se revejam nela, mas muitas delas será até ao contrário do que elas propuseram. Mas isso há muito boas práticas, é só
há direito comparado e neste caso há boas práticas para comparar noutros países que em muitas comunidades e aos níveis autárquicos principalmente, mais do que governamentais, mas aos níveis autárquicos, não se chamam autarquias, na França e noutros sítios têm outros nomes, mas é a organização administrativa deles, onde já funcionam assim. Funcionam assim com muito maior sucesso, do ponto de vista dos princípios que pautam a atuação da administração pública na tomada de decisão e do cumprimento deles, de os tentar alcançar, como seja este da inclusão, da participação, da acessibilidade à informação. Estava a dizer Mariana ou Irina, já não sei, a dificuldade que às vezes há em concorrer a um OP, para quem não sabe, é o orçamento participativo. Vou traduzir, quem está a concorrer, Lisboa teve, Cascais também tem um orçamento participativo há muito tempo, mas Lisboa tem um orçamento participativo, depois também tem aquelas coisas do BIP-ZIP, que eram os bairros de intervenção prioritária, zonas de intervenção prioritária. Nada disso é fácil, não é fácil de facto a tramitação, logo a forma como disse a Mariana, para já a divulgação. Eu vivo em Lisboa e não recebo no meu correio nem nada. Abriu o BIP-ZIP, abriu participo enquanto munícipe, nunca recebi. Estou como tu em Sintra também. Isto já não é nada disso. A Câmara já não tem feito isso. A Câmara congelou os OPs. Mas mesmo quando tinha, logo a comunicação, só alguns é que sabem. E depois, mas mesmo assim, dito isso, o orçamento participativo, a experiência do orçamento participativo é boa e é positiva e é melhor do que não termos nada. Portanto, e tem vindo a melhorar, e em Cascais, eu conheço melhor, embora viva em Lisboa e seja município de Lisboa, conheço bastante bem a evolução do orçamento participativo em Cascais desde que começou. Porque estive até fora do país numa apresentação em que o vereador Frederico Almeida, que na altura foi apresentar exatamente o orçamento participativo a uma série de países europeus como uma boa prática que se estava a fazer, e vejo e tenho acompanhado, e de facto é um bom exemplo lá está, uma boa prática que se tornou uma regra em Cascais e que me parece que é melhor do que não existir. Tem vindo a ser, lá está, temos vindo a suprir anseios, vontades, necessidades da população através do orçamento participativo, ainda limitado, com orçamento limitado, portanto não se pode, de 100 ou de 500 ou 1000 projetos que aparecem, há dinheiro para não, é escolha, tal, mas isso é, governar é isso, é escolher nas nossas casas, a começar nas nossas casas e a acabar, porque esta visão de que os outros, o governo, os outros vão fazer e não, todos nós somos e participamos e somos convocados, mas a forma como nos governamos, ou que nos governar, é a mesma do que os outros, os Estados que não. Portanto, esta ideia de que nós e os outros, e o Estado e o governo, e somos todos nós. E em Portugal há um grande déficit democrático nesse sentido, até das pessoas entenderem isto. É um déficit de cidadania. Muito bem, É. Mariana e Irina, estamos aproximados do final da nossa sessão. Alegações finais? Eu queria só complementar a resposta à pergunta, a resposta da Mariana, que foram 1600 participantes, porque estava aqui a ver na revisão do PDM da Maia, que teve esta particularidade, por um lado, conseguir chegar a muita gente e ter ferramentas diversas, porque foi assessorado pela Universidade de Aveiro. Portanto, também esta complementaridade, não é, de competências e esta especialização. Mas peço desculpa, Irina, 1600 pessoas que responderam ao inquérito, é isso? Participaram nas sessões dinamizadas pela Universidade de Aveiro em colaboração Mas com o isso, município da Maia. eu agora não tenho presente o número de municípios da Maia. Renato, é com Mas- Focus Group. Mas está Obviamente que a está muito Universidade de aquém. Aveiro... Está mas muito ao aquém. Sim, final- sim, mas admito e tenho a ideia de ter lido que foram escolhidas pessoas de forma Claro, a cobrir representativas dos grupos. grupos
diversos E da obviamente que comunidade. não só, Renata, não é possível fazer muito mais do que isto, Pois obviamente. está É bem, aquilo que estava a dizer. exatamente, é a questão da escala, ok? A economia, E foram sistematizadas 114 propostas. Certo, Exato. é como se fazem as sondagens, ok? É por Pronto. amostragem, ok? Tudo é bem. assim, a universidade ajudou, com certeza, a definir os grupos representativos daquela comunidade, naquele município, que são os estudantes, sei lá, as mulheres, Pois está bem, as pessoas com mais de 65 anos, os funcionários públicos, não sei quais foram os Paula, eu critérios. compreendo perfeitamente, por exemplo, os exemplos que a Irina e a Mariana partilharam connosco, ou seja, a auscultação direta das populações em salas, Isso não portanto, é ou em possível. anfiteatros, isso só funciona em pequenos grupos. Obviamente, mas Isso é. eu comecei por dizer que não concordava com o que tu disseste, porque havia, e depois a Mariana explicou, havia formas de tentar reproduzir todo esse universo de milhares e milhares de pessoas, porque o município pode ter 200 ou 300 mil, através da representatividade de ser de grupos. Obviamente não podemos ir ouvir, senão nunca mais, então Pois, não havia decisão, era pior está bem, ainda. mas Pronto. também não havia eleições, Mas não é? há Escolhiam-se como os focos fazer. grupos e faziam-se as decisões. O problema é esse. Mas muito Não, bem, não. Irina e Mas, Mariana. mas sim, só responder ao Rui, que eu não conheço Common Land Trusts aqui em Portugal, e que de facto também em relação àquele comentário, não é, dos SAL, de facto não estamos a inventar a roda, e em relação à pergunta, não é, como é que desenvolvemos esta metodologia, foi uma coisa que foi sendo composta ao longo da experiência da redução nas várias necessidades que foram surgindo com aquilo que são as ferramentas da nossa prática enquanto arquitetas, e foi então assim uma coisa que foi sendo composta, sendo que não inventámos a roda, de facto. Temos como referência todas estas experiências anteriores à nossa prática, e nós simplesmente tivemos esta orientação à síntese e a pô-las ao serviço de uma forma organizada. Realmente esse trabalho sim foi feito, sistematização do que é que nós usamos em vários projetos ao longo destes 10 anos, para agora termos ferramentas o mais interativas e fáceis de usar. E essa isso sim foi um metodologia processo de depuração, não é? De afinação, na verdade. é muitíssimo Sim. interessante, e vou-lhe dizer das coisas mais interessantes que eu tenho ouvido nos últimos tempos, da forma da tomada, da tomada de decisão e de chegar e da inclusão, da participação. E este grupo, o meu grupo é o grupo do ambiente, da transição climática, do território, mas todas estas questões, como voltei a dizer, vocês sabem tão bem como eu, mas nós somos parte da natureza e interagimos e vivemos em comunidades que são ecossistemas, e a biodiversidade onde habitamos e tudo o que nos rodeia é importante, e impacta mais ou menos depois nestas questões todas da sustentabilidade, e portanto até as escolhas, volto a dizer, dos materiais, todas elas, tudo aquilo que vocês fazem, a forma como fazem, é muito também pensada nesta perspectiva da sustentabilidade, nestas três dimensões. Na social também, obviamente, porque estão a criar a melhor qualidade de vida para as pessoas, porque estão a responder se estamos a dar soluções a necessidades, estamos a corresponder e a melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só porque estão mais no exterior e isso é bom, é saudável, mas também por causa desta própria questão sociológica dos anseios, e, portanto, sentem-se melhor em comunidade, confiam mais nos decisores, na democracia, até ajuda as pessoas a não afastar-se da democracia, porque veem que eu não tenho aquela visão do Estado de Providência que tem que cuidar de nós, não é nada disso, mas veem que os seus anseios, as suas soluções, que as pessoas contam e que estão a tratar também, não podem das suas necessidades, e isso é importantíssimo para este ambiente saudável. Quando eu digo saudável, é saúde ambiental, social, económica. E a importância aliás, só uma A nota, sustentabilidade. só uma nota, tem a ver com a importância das pessoas. Eu, numa primeira versão do cartaz, eu fui ao vosso site, o Resto de Chão, convido toda a gente a visitar,
e escolhi uma imagem que me pareceu até interessante Está esteticamente. aqui, atrás de Eh, mim, não é? sim, Não. mas a primeira imagem que eu escolhi não foi essa. Mas depois foi a Irina que me disse, eu gostaria que vocês escolhessem uma imagem com pessoas. Eu achei isso muito significativo. E Que depois é que está atrás de mim. exatamente, depois também foi retirada do site da Restejão, Pois. mas foi muito interessante porque eu, enfim, tirei uma imagem do vosso site, mas de facto não tinha pessoas. E depois a Irina, de uma forma muito significativa, pediu-nos para alterar a imagem, incluindo uma imagem com pessoas, de facto, para dar esse sinal que, de facto, isto só vai lá, não é? Passa a expressão, em parceria, em rede, em trabalho colaborativo. Irina, uma palavra final? Realmente eu gostava de dizer umas palavras mais iluminadas, mas só sinto partilhar que ninguém cuida o que não ama, ninguém ama o que não conhece. Isso é E Platão, Platão. pois, eu queria mais iluminadas, mas no Uhum. sentido de próprias. Aqui estou a reproduzir algo que já é muito conhecido, mas é aquilo que me surge mesmo, porque é mesmo aquilo que nós praticamos, que é aproximar as pessoas daquilo que é o espaço que vivem e que traz harmonia a essa vivência em comunidade, não é? Esta vivência em sociedade. E passa por isso, por conhecer, por interagir, por co-decidir sobre aquilo que é o nosso espaço comum. É isso que nós praticamos, é isso que nós defendemos, é isso que nós promovemos. E pronto, e agradeço o espaço criado aqui pela PASC para podermos falar sobre isso. Muito bem, nós Os é que processos agradecemos. colaborativos são, do meu ponto, hoje em dia, quem não vê isto não está a perceber o caminho, porque só em colaboração, em co-partilha, co-decisão, etc., é a melhor, é a única forma de atingirmos os objetivos destes, do desenvolvimento sustentável, dos ODS, até a economia partilhada, não só. Vocês falaram agora, desculpe para acabar, mas vocês também intervêm na mobilidade, nas soluções de mobilidade. Esse é outro assunto, é que a mobilidade, a intervenção na mobilidade, e reparei que vocês chegaram à conclusão que naquela junta de freguesia ou naquela zona, as pessoas usavam menos o carro, que é excelente, pode até ser por razões socioeconómicas, mas do ponto de vista ambiental é excelente. E usam mais o autocarro, que disseram o que se deve é capacitar as populações para transportes coletivos e transportes como a bicicleta e etc., em que sejam mais, que não tenham tanto impacto no ambiente e não promover soluções de passar do nosso carro individual, passamos o dia todo, eu não que não uso carro, mas que está à porta da nossa casa e que não usamos quase nunca, do carro com uma energia castanha para uma energia verde. Podíamos era promover, não comprar carro nenhum e promover uma rede de transportes de mobilidade, de soluções de mobilidade, também as bicicletas, as trotinetes, etc., em que as pessoas não precisassem de usar carro, seja ele elétrico, seja ele uma energia fóssil. Isto a solução das cidades também passa por aí, por redes de mobilidade, promovam isto também, que também ainda estamos longe desse caminho. Muito bem, colaboração. isso teremos certamente um próximo debate para discutir essa questão da mobilidade. Então, onde o resto de chão pode participar também. Exatamente. Mais do que Aliás, deveríamos fazer posteriormente, aliás já tínhamos falado nisso, Renato, já da outra vez com outra associação, já não me lembro, era com a Gaia, não era? Ou que nós falámos disso, sim, que é uma questão que eu acho importantíssima de falar, porque acho que às vezes o discurso é ao lado, Sim. é ao lado, relativamente. Nós em breve enviaremos o vídeo e o convite formal para aderirem à PASC, mas gostava também de sublinhar esta nota, aliás, retomando as palavras da própria Irina e da Mariana, nós não temos de estar sempre com essa opção de inventar a roda, não é? Nós temos é que, eu sou formado em filosofia, e na filosofia é óbvio, não é? Desde Platão, que é 5 séculos antes de Cristo,
ou seja, há 25 séculos, esta obsessão de criar algo de absolutamente novo é completamente pueril, para não dizer estúpido, não é? Nós temos é que olhar para o passado e ver as melhores práticas e, obviamente, adequá-las ao nosso tempo. E o que vocês fazem nesse aspecto é exemplar. Muito bem, Inspirador. inspirador. Obrigada. Muito Vamos então obrigada. encerrar a Nós é gravação. que agradecemos. Uhum. Ficámos mais, todos, eu pelo menos, fiquei muito mais rica depois desta. É verdade? Muito bem. Mas também foi uma ótima conversa. Obrigada. Obrigada.